Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Números, capítulo 11. Aleluia. É sempre um desafio. Sempre que nós trazemos a palavra aqui, a mensagem, é uma responsabilidade muito grande diante da igreja, ministrar a palavra do Senhor. E hoje o desafio é maior, porque a gente vem aí de uma semana poderosa, as 2 últimas semanas, né? A pastora Azar começou no domingo aqui com aquela palavra poderosa. Depois veio o apóstolo, quinta, sábado e domingo. Então hoje é aquele dia que eu estava torcendo para o pastorzão ligar assim: pastor Carlos, deixa que eu vou ministrar hoje. E ele não ligou. Aliás, ele ligou, achei, hoje ele vai ligar. Então, pastor, pois não. Então, é uma responsabilidade muito grande. Mas eu tenho aprendido algo. Nós precisamos abaixar a nossa expectativa de pessoas. Low expectation people. Para que você não fique decepcionado. Assim você vai ficar surpreso. Se nós analisarmos a vida, a maioria dos problemas vem porque nós colocamos uma expectativa muito grande de pessoas. E aí nós sofremos, nós nos decepcionamos. Porque pessoas falham, pessoas nos ferem, pessoas nos machucam, pessoas nos traem. Então eu falo para o seu irmão, abaixa a expectativa de pessoas. Inclusive no pregador dessa noite. Aleluia, glória a Deus. Números capítulo 11. Números capítulo 11, olha comigo, por favor, a partir do verso 11. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? Ele está dizendo: por que fizeste mal a mim? Por que não achei eu graça aos teus olhos, visto que puseste-me sobre mim o encargo de todo este povo? Concebi eu este povo? Tipo assim, eu engravidei desse povo, eu gerei esse povo. Gerei eu para que me dissesse: leva-o em teus braços, como a ama leve a criança no colo. A terra que juraste a seus pais? Onde que conseguiria eu carne para dar a todo este povo? Contra mim choram, dizendo: dai-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo. É muito pesado para mim. Se assim me tratas, então mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha própria ruína. No verso 16, a resposta de Deus a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabe serem líderes e supervisor do povo. Tu os trarás à tenda da congregação, onde permanecerão contigo. Eu descerei ali e falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. Estes te ajudarão a levar o fardo do povo, para que tu não o leves sozinho. Dirás ao povo: consagrai-vos em preparação para amanhã. Quando comerdes carne, o Senhor vos ouviu quando choraste, dizendo: quem nos dará carne a comer? Bem nos ia no Egito, era melhor que estivéssemos no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até vos enfastiardes dela, porque rejeitaste ao Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Eu quero ler também em 1 Coríntios,
capítulo 10, onde o apóstolo Paulo diz, no verso 13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. Fala comigo, fiel é Deus. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. O escape para que possais suportar. Amém? Quero orar com você. Obrigado, Senhor, pela graça, pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite. Obrigado por essa casa, pela nossa liderança, pela equipe. Obrigado por essa igreja, pela tua graça sobre nós. Temos visto quão grandioso tem sido o Senhor para com as nossas vidas, para com essa casa, através dos líderes que o Senhor tem nos dado. Nós te louvamos, meu Deus, em nome de Jesus. Obrigado, pastor, pela confiança. Pastor, depositada a nós. Queridos, eu li outro dia num livro sobre a história de um casal missionário, irmão Edson, que depois de 30 dias na sua missão, fazendo missões, depois de 30 dias, esse casal resolveu voltar para casa. E depois de 30 anos eles resolveram voltar para casa. Pegaram o barco durante alguns dias de volta a casa. Quando estava chegando perto de casa, de longe eles avistaram no porto muita gente, muitas bandeiras. Havia uma expectativa. E quando eles desceram, o coração deles estava chegando perto do coração deles, começaram a se alegrar com todo aquele alvoroço de pessoas. De forma que eles desceram do barco e passaram entre aquelas pessoas. A recepção não era para eles. E eles baixaram a cabeça, não havia ninguém para recebê-los. E chegou em casa. Durante alguns dias, o homem ficou andando de um lado para o outro, sem entender, questionando o seu coração. E a mulher, com muita sabedoria, continuava o seu trabalho, servindo a Deus fiel, e o homem se trancou. Passava pela mulher todos os dias. E aí, você perguntou para o seu Deus, se essa é a maneira que ele nos recebe, depois de 30 anos servindo na obra? E ela sem resposta. No primeiro dia, do mesmo jeito. No terceiro dia, ela estava lavando as vasilhas. E ele passou mais uma vez. E aí, tem alguma resposta do seu Deus? Se é essa recepção que ele nos prepara depois que nós voltamos para casa? Ela estava lavando as vasilhas e por cima do ombro ela respondeu: sim, eu perguntei. E qual foi a resposta dele? A resposta dele é que você ainda não chegou em casa. Fala para o seu irmão, você ainda não chegou em casa. Nós vivemos num mundo em que seremos sujeitos a decepções, frustrações, tristeza, problemas, traições, ciúmes, rejeição. E enquanto aqui nós vivemos, é impossível, nós vamos passar por isso. E até uma razão de Deus nos amadurecer, de nos levar a ter maior experiência, nos preparar melhor para a vida. Porque, querido, enquanto aqui vivemos, nós seremos traídos, ficaremos frustrados. E não com coisas, mas sim com pessoas. Com pessoas. Amanhã eu posso entristecer o seu coração. Amanhã você pode me entristecer. Mas nós precisamos entender que tudo isso faz parte do processo de Deus para o nosso crescimento. Nós ouvimos aqui neste altar semana passada. Depende de como nós vamos responder à situação, à causa, ao problema. Muitos de nós já vivemos o bastante para perceber que quando nós éramos criança ou jovem, nós pensávamos que sabíamos de tudo. É assim com os nossos filhos, os nossos jovens. Eles pensam que sabem de tudo, mas quando eles crescem, eles descobrem que a vida não é assim tão fácil. Há muita coisa para se aprender. Há muita coisa pela frente. Fala para o seu irmão, abre o seu coração para aprender. Entenda o momento que Moisés está passando. Pessoas, problema, faraó e tudo isso é de uma só vez. Talvez se a vida fosse como daqueles filmes de karatê que vem um problema por vez, uma situação por vez. Já viu aquele filme antigo que o cara fica no meio da roda assim e ele escolhe um por vez. Agora vem você,
você, e ele aponta, ele vai escolhendo, vem você, ele vai vencendo de um por um, mas não, nós não temos o luxo de escolher o problema. Desligamos o telefone, recebemos o e-mail, fechamos o computador, recebemos uma notícia, fechamos a porta, a campainha toca, problema atrás de problema. Quem está entendendo o que eu estou falando? Era assim, Moisés. Toda vez que você pergunta para o pastor, how you doing? Ou como você está? A pergunta, na verdade, é algo formal, porque, na verdade, você não tem tempo. Alguns não têm capacidade, alguns não teriam paciência, outros não teriam suporte para sentar e ouvir. Você me perguntou como é que eu estou? Tem um tempinho aí? Não, pastor. É só maneira de perguntar mesmo. Tem um tempinho aí para me te responder como eu estou, como foi o meu dia, como está a minha vida. Porque você me respondeu, é o que eu esperava, alguém me perguntar, eu quero responder, eu quero compartilhar com você. Não, Fagrabal, é algo formal. Porque não é porque você não quer, você também não tem tempo. E talvez você não teria o suporte, a base, para ouvir como vai a vida da pessoa que você perguntou. Imagina a situação que Moisés está passando aqui, querido. Muitas pessoas entendem que servir a Deus é vir à igreja, não é? A partir de hoje eu vou servir ao Senhor. Tomei uma decisão no meu coração. A partir de hoje eu vou servir a Deus. Então você acrescenta mais um dia no schedule da sua vida. Mais um dia no seu schedule. E você então pensa que servir a Deus é começar a participar de um culto. É começar a vir na igreja. Mas servir a Deus está muito além. Servir a Deus é viver para Jesus e amar a Deus, amar as pessoas, posicionar contra o pecado, contra a injustiça. Servir a Deus é você se posicionar do lado de Deus. É claro que para isso você viverá sob uma certa pressão. A partir do momento que você decide servir a Deus de verdade, andar nos caminhos do Senhor, cumprir a palavra, você vai passar por uma certa pressão, uma luta. Você se inscreve numa batalha onde a carne vai lutar contra o espírito contra a carne, um tentando vencer o outro. Mas essa luta só é percebida por aqueles que verdadeiramente servem a Deus. Aqueles que andam na presença, aqueles que alimentam da palavra, aqueles que têm a sua vida debaixo de autoridade. Esses sim sabem o que é servir a Deus. É por isso que eles estão aqui, é por isso que a liderança está aqui, é por isso que tem os pastores para nos ajudar. Essa é a razão de Jesus ter instituído os pastores na igreja, a liderança na igreja, para o aperfeiçoamento, para o bem do corpo da igreja. Bendito, bem-aventurado é aquele que quando passa por problema, por situação, quando o seu coração começa a entristecer por algo que é normal na vida cristã, você procura apoio de um irmão maduro ou de um líder. Preciso conversar com alguém. Eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso que você me ouça. Por isso que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, suportai-vos aos outros em amor. Suportar, seja suporte para alguém. Pastor, mas se eu contar a minha vida, você não está entendendo. Se você ouvir a vida de alguém, talvez você entende. Muitas vezes nós entramos em situação e nós estamos reclamando de uma situação, e quando nós ouvimos alguém falar, Deus, me perdoa. Me perdoa. Acabei de ouvir uma situação pior do que a minha. Quem já passou por isso? Quem está entendendo o que eu estou falando? Paulo diz isso, ele diz, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. Ele não diz que nós somos fiéis, ele diz fiel é Deus. Ele não diz, mas nós somos fiéis, por isso nós vamos conseguir. Ele diz, não, a tentação é humana, mas fiel é Deus. Fala para o seu irmão, fala, Deus é fiel. Deus é fiel. Essa é a primeira coisa que nós vemos aqui. Deus nos dá uma saída. Como Deus nos dá uma saída? Por quê? Porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a capacidade, Ele conhece o limite de cada pessoa.
Ele não vai permitir que eu passe por aquilo que você está passando, porque a sua capacidade para aquilo é diferente da minha. Ele não vai permitir você passar por aquilo que eu estou passando, porque Ele me capacitou para a situação que eu estou vivendo agora. Deus capacitou cada um para o problema que você está vivendo, para o problema que você vai viver. Você já foi capacitado para tal coisa. Quando a Bíblia diz perdoai uns aos outros, perdoai, Ele não está apenas pedindo, Ele não está falando assim, talvez você consegue, pensa positivo, não. Essa é uma palavra de um arquiteto, de um construtor, essa é a palavra de alguém que te criou e conhece o seu limite. Quando Ele diz perdoai-vos uns aos outros, Ele diz, você é capaz, eu te criei com poder de perdoar. Ah, eu não consigo. Você está dizendo, Deus, o Senhor mentiu, o Senhor errou os cálculos comigo, com todo o seu acertou, mas comigo não. Não. Todas as vezes que Deus nos pede algo, é porque Ele sabe que você pode. Ele já colocou em você o poder. Ele sabe que você pode. É possível. Fala para o seu irmão, fala, é possível. O que Paulo está falando, querido, é que você não chegou neste mundo pelo seu próprio esforço. Não foi através do seu próprio esforço. Você não é o seu próprio criador. Você e eu, nós somos criados por um arquiteto. Nós somos minuciosamente desenhados, extremamente arquitetados. Cada um de nós temos um limite, mas somente Deus conhece. Entenda que um arquiteto, ele nunca pega, ele não precisa pegar no martelo. Aliás, ele nunca pega no martelo, ele apenas desenvolve uma estrutura projetando para suportar o que ele tem em mente, sem pegar no peso ou no martelo, apenas com a caneta, apenas com algumas pequenas ferramentas no seu escritório. Ele nos desenvolveu para suportar aquilo que ele tem em mente. O que Deus tem em mente para você, Ele te criou para com tal capacidade e para tal projeto. Quem crê nisso diz amém. Deus, Ele desenhou sua força, sua capacidade, seu limite. Deus determinou o que você é capaz de suportar. Quantos creem diz amém? Mas só porque você foi desenhado, não quer dizer que você não vai passar por problemas. Você conhece a Bíblia? O próprio apóstolo Paulo orou para Deus o livrar do espinho na carne. E a Bíblia diz que ele orou 3 vezes. E a resposta de Deus foi não. Talvez Deus já respondeu a sua oração. Talvez você não está aceitando, mas Ele já te deu a resposta. Não. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa foi a resposta de Deus para Paulo. A minha graça te basta. Quantos têm a graça de Deus na sua vida? Diz amém. Fala, eu tenho a graça de Deus na minha vida. Você não precisa conhecer a sua planta, o seu blueprint. Você não precisa conhecer o seu desenho. Basta você conhecer o arquiteto, aquele que te desenhou. Basta você ter intimidade com aquele que te projetou. Uma vez que você o conhece, no matter what, não importa o que vem pela frente, já está no desenho, já foi projetado, já foi programado, já foi desenvolvido, já foi capacitado. Quantos creem que você foi capacitado? Diz amém. É por isso que Deus não vai revelando, Deus não nos revela o plano de uma vez por todas. Ele vai nos revelando à medida que nós vamos caminhando com Ele. À medida, Senhor, revela o Teu projeto para a minha vida. Nós não teríamos capacidade. Porque na nossa mente seria apenas aquelas coisas boas, lindas e maravilhosas. Mas nós esquecemos, o pastor Franco gosta muito de falar sobre isso, nós esquecemos que em meio a essa caminhada existe algo chamado processo. Fala comigo, processo. Processo. Se Deus fala para José teve um sonho, e ele viu o trono reinando apenas lá, ele viu apenas o final. Porque se Deus fala o que ele haveria de passar, ele vai, não, thank you God, não, o senhor pode mandar outro, muito obrigado, eu estou muito bem aqui, aliás, eu sou o mais novo, vamos escolher um dos meus irmãos mais velhos. Mas Deus revelou somente o quê?
o trono. Mas havia o quê? Um processo. Deus vai nos revelando de acordo com o nosso caminhar com Ele, certo? Fala comigo, certo? E se Deus vai nos revelando de acordo com o nosso caminhar com Ele, de acordo com o nosso caminhar, então por que nós somos tão sobrecarregados e preocupados? Por que há tanta preocupação? Por que precisamos tomar remédio para dormir? Remédio para levantar? Remédio para comer? Remédio para sorrir? Remédio para suportar pessoas? Quantos sabem que existe esse remédio para suportar pessoas? Não, fala a verdade. Eu sei que você é um crente cheio do Espírito Santo. Eu sei que você tem a graça de Deus sobre. Mas tem pessoas que quando ela entra no ambiente, cadê meu remédio? Eu tenho que tomar alguma coisa para suportar isso aí. Você fala para você, sua mãe está chegando, cadê o meu remédio? Deixa eu tomar alguma coisa aqui para suportar. Tem pessoas que vai sugar, vai respirar todo o ar do seu ambiente. Fala a verdade, você vai me procurar depois qual é o nome do remédio. Eu sei que você não pode dar um amém, um glória a Deus, que assim vai te denunciar. Mas, pastor, existe mesmo esse remédio para suportar pessoas? Vamos ser verdadeiros, irmãos. Não existe o remédio para suportar pessoas. Porque Deus já nos capacitou com o poder de suportar uns aos outros. Em amor. Fala para o seu irmão, em amor. Mas que não é fácil, não é fácil. Só Jesus. Irmãos, Moisés, ele viu árvore pegar fogo. Ele viu águas partir ao meio, cura de lepra, mas quando ele começou a liderar as pessoas, como ele começou a lidar com gente, ele falou assim, Deus, eu quero morrer. Você leu aqui, ele falou assim, Deus, me mata. Eu quero morrer. Se você não sabia disso, Moisés, o grande Moisés, pediu para morrer. Eu quero morrer. E o que você faz quando ser você mesmo já não é mais interessante? Moisés pediu, ele pediu a morte, porque ele perdeu a alegria de viver. Não a salvação. Ele perdeu a alegria de viver. Deus, me mata. Salvo? Sim, mas sem propósito. Trabalhando? Sim, mas talvez sem resultado como ele planejasse. Casado? Sim, mas infeliz. Com dinheiro? Sim, mas sem objetivo. Eu quero morrer, eu vou morrer. Aí vem o apóstolo Paulo e diz mais uma vez, mas fiel é Deus que não nos deixa tentar acima do que nós podemos. Antes com a tentação dará também o escape para que possamos suportar. Moisés disse, Deus, se a minha vida for isso aqui, eu prefiro morrer, mata-me. E ele fala assim, se achei graça aos teus olhos, mata-me, Senhor. Eu prefiro morrer do que levar a vida que eu estou levando. Ei! Calma aí, Moisés. O que agora ganhou? Você é um homem que fala com Deus face a face. Teve uma experiência extraordinária com Deus. Olha, ganhou. Você está com medo de Faraó? Não. Você está sendo intimidado por alguma coisa? Não. Não era medo de Faraó. Não era algo que pudesse se levantar contra Moisés de maneira física, mas era a ingratidão de um povo no deserto, a ingratidão daquele povo para com Deus. É o mesmo povo pelo qual Moisés intercedeu. Moisés passou numa prova que eu não vou falar você, mas eu não passaria nunca. Ei, Carlos, vem cá, vamos começar esse negócio do zero, vamos matar todo esse povo.
e vamos começar gente nova, tudo coração saudável, obediente a ti, obediente a mim, vamos começar, vamos matar todo mundo. Deus, como é que é? Vamos começar logo esse negócio. Ele falou, não, Senhor, o que as pessoas vão dizer do Deus de Israel? Que os tirou do Egito, da casa da escravidão? Moisés, ele coloca Deus em primeiro lugar. Nós estamos falando desse cara, que não olhou para si, ele falou, o que as pessoas dirão sobre ti, Senhor? Não. E Moisés passa num teste, que eu não sei você, mas eu estaria longe de passar. Qual foi a resposta de Deus a Moisés, querido? O que é, Moisés? Eu quero te ensinar algumas coisas. Prepara 70 daquelas que você sabe que são líderes. Ele fala assim, você prepara, eu não vou preparar não, se der problema é entre você. Prepara 70 homens e entre na tenda. Quando você estiver lá, eu vou descer e vou falar com você, e vou capacitar essas pessoas. Mas algo interessante aqui acontece. Quando Deus desceu para encontrar com 70, a glória de Deus estava naquele lugar, o poder de Deus veio sobre aquele lugar. A glória do Senhor manifestou naquele lugar de maneira extraordinária. A glória do Senhor manifestou, mas Deus não tirou do seu próprio poder. A presença de Deus estava ali diante de 70 homens, a glória estava naquele lugar, mas Deus não tirou do seu próprio poder para colocar nos 70 homens. O que Deus fez? Ele tirou de Moisés. Veja quão poderoso era Moisés, o cara que queria morrer. Foi necessário 70 homens, 70 líderes, para dividir o poder que estava nele. O cara que queria morrer, o cara que estava pedindo a morte, o cara que achava que não tinha capacidade para suportar tal pressão. Deus fala assim, eu vou dividir o que está em você, mas eu preciso de 70 homens, porque o que está em você é maior do que você pensa. Eu quero que você olhe para o seu irmão e fale assim, há mais em você do que você imagina. Fala para ele, há mais em você do que você imagina. Veja, irmãos, a capacidade do homem que queria morrer. E sabe o que eu acho interessante? Que é necessário nós passarmos por situações para nós percebermos quão grande é o poder de Deus que há em nós. Deus vai nos permitir passar por situações para que nós venhamos descobrir que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos desamparados, abandonados. Paulo, na sua defesa, em 2 Timóteo, capítulo 4, ele escreve para Timóteo, vem, traga a minha capa, traga os livros, pergaminhos, traga também a Marcos, porque vai me ser muito útil. E no seu desabafo ele fala assim, ninguém me assistiu na minha primeira corte. Ele dá aquela respirada e diz assim, todos me abandonaram na minha primeira corte. Aí ele dá outra respirada e diz assim, mas o Senhor esteve presente comigo. E eu te pergunto, você prefere estar cercado por dezenas de pessoas, ou cercado pelo poder, pela glória de Deus? Deus permite que todos abandonem a Paulo, para que ele pudesse perceber a glória de Deus naquele lugar. E ele diz assim, Alexandre, Timóteo, Alexandre, o latroeiro, me causou muitos problemas. Cuidado com ele. Aí ele diz assim, que o Senhor lhe recompense segundo as suas obras. Ele está falando de Alexandre, um cara que causou amargura nele, traiu. Mas ele diz assim, que o Senhor o recompense segundo as suas obras. Essa é a maneira clássica cristã de amaldiçoar. Você não precisa amaldiçoar, que o Senhor te amaldiçoe. Não, nós não vamos chamar para amaldiçoar. Mas ele diz assim, que o Senhor recompense Alexandre segundo as suas obras. E ele adverte Timóteo, cuidado com ele. Ele diz, qual que é a lição aqui?
Deus nos permite passar por situações para que nós possamos descobrir que mesmo sua mãe e seu pai te abandonou, Ele, o Senhor, jamais te abandonará. Deus nos permite passar por situações para que nós possamos descobrir quão grande é o poder. Porque a coisa que os crentes falam, mas não experimentam. A coisa que os crentes falam de cor, sabe o versículo: maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Mas não tem experiência de viver o que é maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E Deus te permite passar por situações para que você possa entender quão grande, quão maior é aquele verdadeiramente que habita em ti. Essa é a situação do cara que queria morrer. Aí dentro, no teu coração, aí dentro, há poder suficiente para vencer qualquer problema. Qualquer problema. Qualquer situação que você e eu venhamos passar, Deus já nos capacitou para a vida. Outro dia alguém estava conversando comigo, desabafando, falando. Falei, isso é a vida, meu irmão, é a vida. Deus já te capacitou para isso. Libera perdão, ame o teu irmão, ore por ele e prossiga a vida. Não há mais tempo a perder com me disse, com isso, aquilo outro. É a vida. Sabe uma das coisas que o diabo tem feito? É tentar tirar o nosso foco para o alvo. Desviar o nosso foco do alvo. Nos prender nas picuinhas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Fala para o seu irmão, fique atento. Porque o inimigo quer desviar o seu foco do alvo. Fique em pé comigo, por favor. Esse é o tipo de ensino que deixa o inferno preocupado. Porque enquanto você estiver pensando em morrer, abandonar o barco, abandonar o projeto, retroceder, o diabo bate palmas. Mas quando você começa a declarar que aquele que está em ti é verdadeiramente maior do que o que está no mundo, querido, Deus começa a te capacitar com tamanho poder, até a tua fé acrescentada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Até a tua fé acrescentada. Eu quero orar por você, que ainda não descobriu quão grande é o poder de Deus que habita em você. Quão grande é o poder de Deus que habita no seu coração, que habita no seu interior. Quão grande é o poder de Deus que você carrega. Eu quero orar por você, que nessa semana tem passado por situações arrasadoras, situações que têm tentado te desmotivar, tentado te retroceder, levar a retroceder, abandonar a sua fé. Isso não é exclusivo seu, querido. Nós falamos aqui, nós acabamos de ver a história de um homem que falou com Deus face a face. Moisés, o grande Moisés, o grande líder. Ele passou por situações desencorajadoras também. Até que Deus o chamou para mostrar quão grande é o poder que ele carregava. Deus vai te capacitar segundo a obra que Ele colocar nas tuas mãos. Segundo a obra. Você está cuidando de uma pessoa? Não se preocupe, há poder suficiente para com essa pessoa. Você está cuidando de 10 pessoas? Deus te capacitou para você lidar com essas 10 pessoas. Há poder suficiente. E eu queria que você fechasse os seus olhos, por favor. Colocasse o seu coração no altar do Senhor. Colocasse a sua vida na presença do Senhor. Começasse a declarar no seu coração para você mesmo: aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. Aquele que habita em mim é maior do que aquele que habita no mundo. Começasse a ministrar para você mesmo que Deus já te capacitou para esse exato momento na sua vida. Você não precisa pedir para ti a morte. Você não precisa retroceder, você não precisa voltar atrás, abandonar sua fé, abandonar os seus irmãos, abandonar a sua casa, abandonar a sua igreja. Não! Deus quer te levar a vencer esse obstáculo, essa situação que está prendendo o teu coração. Deus quer te levar a passar por essa prova,
pela qual Ele já te capacitou para ela. Deus já te capacitou para essa situação, para este exato momento. Não abra mão da tua fé, não retroceda, não volte atrás. Porque a palavra diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não tem prazer naqueles que voltam atrás. Você pode até ser verdadeiro com Deus, e deve ser, abrindo seu coração, falando que você não está conseguindo, falando quão difícil está sendo a caminhada. Você pode até abrir o seu coração, falando o que você está passando, o que você está sentindo, o que eles estão falando a teu respeito, o que eles estão fazendo com você, mas você não tem o direito de voltar atrás. Porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Eu queria chamar aqui à frente você que identificou com essa mensagem. Nós queremos orar com você. Queremos ministrar sobre a sua vida. Os pastores vão estar aqui. Nós queremos ministrar sobre a sua vida. Queremos ministrar sobre o seu coração. Queridos, porque nessa vida nós estamos sujeitos a essas coisas. Olha para mim, por favor. Nós ainda não chegamos em casa. Um dia nós estaremos perante o Pai. E ali não haverá choro. Ali não haverá tristeza. Ali não haverá amargura. Ali não haverá ressentimento. Mas até lá, olhe nos olhos do seu irmão. Fala assim: você ainda não chegou em casa. Você ainda não chegou em casa. Sai do seu lugar, vem até aqui, por favor. Nós vamos orar com você.